Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Então vamos para mais uma sexta para conversar um pouquinho. Como é que tá do lado daí? Espero que todos bem, graças a Deus. Como é que foi a semana, gente? A semana aqui foi intensa e ainda tá sendo, depois da cura do desgosto. Essa semana na cura energética a gente teve a cura do desgosto e pegou bem forte pra mim. Nossa, muito. E enfim, antes de a gente começar a falar e conversar um pouquinho, eu vou fazer a nossa meditação. Ela tem me ajudado bastante. Eu acredito que ajude vocês também, né? Quando a gente para meditar um pouquinho, né? Escutar, fazer algumas liberações, pedir para nossa equipe espiritual nos auxiliar em alguns processos que a gente está passando. Então, é um momento, acho que você pode tirar, né? Durante a semana, para você parar para olhar a sua semana. O que se apresentou na sua vida, de núcleos, de coisas que você precisa curar em você, né? Que eu acho que é muito importante, assim como apareceu na minha. Tá bom? Então, antes de a gente conversar, a gente vai fazer isso. Então, vamos aproveitar. Senta de uma forma confortável aí pra você. Ou se você assistir depois estiver deitado, que você não cruze nem braços e nem pernas. Encontre um lugar relaxado para poder me escutar, tá bom? Então feche os olhos, se conecta com o momento presente, com aqui, com agora, porque é só ele que existe, é só o que importa. Não existe passado, ele já passou. Então vamos deixar tudo no passado que é do passado. O futuro só a Deus pertence, não temos como controlar o nosso futuro. O que a gente pode fazer no momento é se concentrar no presente, no que está apresentando para nós no agora. E é a partir do agora, das ações que eu tenho no hoje, que elas vão reverberar no futuro, que vão me trazer resultados daquilo em que eu estou vibrando no agora. Então é importante a gente começar a integrar essa consciência dentro de nós. Saber que é a partir da minha ação no agora que vai me tornar o novo eu que eu quero ser, né? Então vamos refletir sobre o que aconteceu nessa semana. O que a providência divina me trouxe? Quais núcleos que ela me trouxe para que eu pudesse olhar para eles? Sejam núcleos de escassez, sejam núcleos de abundância também, com merecimento de coisas que eu recebi, que eu pedi há muito tempo e que agora estão chegando na minha vida. Seja ações em que eu tive e que me trouxeram uma estranheza, uma sinalização no meu corpo através de alguma emoção e que eu precisei olhar para isso, ou ver essa estranheza e eu não notei e deixei passar, sendo que é importante a gente sempre observar as nossas emoções, porque elas são sinalizadoras daquilo em que eu preciso olhar, né? As emoções, elas só sinalizam coisas que a gente precisa ter uma ação diferente. Então, se eu tive essas emoções, vamos olhar para elas, vamos refletir sobre elas. O que elas me trouxeram no agora? Quais ações que eu preciso ter
para que mude o meu agora, para que a minha vibração eleve, que eu não precise reprimir a minha emoção e sim expandir o meu campo vibracional, que eu possa observar o que as pessoas me trouxeram, mesmo coisas que elas possam ter me trazido em que de primeiro momento eu não gostei de escutar. Mas por que eu não gostei de escutar o que ela me trouxe? Será que é porque são verdades em que eu ainda não sei lidar? E que eu preciso lidar com essas verdades que vêm através das pessoas? Porque as pessoas também são divino. O divino traz para nós as respostas que a gente precisa através das pessoas. Então que a gente possa parar para olhar para isso. O que será que essas pessoas me trouxeram do meu processo em que eu preciso olhar também? Que eu preciso curar dentro de mim. Os padrões de repetição que se manifestam na minha realidade. E que eu sei que eu preciso de ter ações novas para poder edificar o meu caminho evolutivo. Para poder crescer, evoluir, amadurecer. Então vai olhando para isso com muito amor, muita compaixão, empatia por você, pelo seu processo. Não precisa se culpar, se sentir mal, ter medo, se decepcionar, sentir desgosto por tudo que vem se apresentando. Faz parte do processo evolutivo olhar para essas questões, olhar para isso. A gente precisa aprender a ter amorosidade com o nosso processo. Aprender a nos dar um colo, a nos acolher, a dar colo, a olhar para nós, olhar para nossa criança, muitas vezes que está ferida, que não sabe o que fazer. Olhar para essa criança e dizer que está tudo bem. Colocar ela, trazer ela para o seu coração. E dizer que está tudo bem. Acolhe ela. Dê colo para ela. E diga que a partir de agora você vai se comprometer em olhar para essas questões com amor e ter ações edificantes, ações diferentes, ações que elevem, ações que façam você ser o ser humano que você quer ser no mundo, porque tudo é através de você, tudo vem através de você. E o divino só quer que a gente seja feliz e livre. Todos nós desejamos isso, sermos livres e felizes. Então que a gente busque sempre essa verdade interna e que a gente vá transmutando, requalificando tudo aquilo que não está alinhado com o que eu quero viver no momento presente. Então vá olhando para isso, vai liberando, vai pedindo para a sua equipe espiritual possa atuar nos seus processos também. Que você possa receber as respostas das ações alinhadas que você precisa ter. Que a providência divina possa trazer as pessoas alinhadas na sua vibração para elas te auxiliarem no seu processo. Porque você merece, você é merecedor de tudo aquilo que vem. Vai honrando e agradecendo aos mestres, à sua equipe espiritual, a todos os seres encarnados e desencarnados, a todos os seres que fazem parte da sua realidade. Agradeça a cada um deles. Eles também representam você, coisas que reverberam em você. Vai respirando, acolhendo e agradecendo
a mais um dia de vida, a poder acordar, a poder ter um corpo saudável, a poder respirar, a poder agradecer a todos os seres, agradecer a sua vida, a poder estar vivo. Vai agradecendo de verdade no fundo do seu coração a poder ter mais uma oportunidade de vida, estar reencarnado em Gaia. A saber que tudo que você precisa no momento presente é tudo que você precisa ter, nem mais e nem menos. Vai agradecendo por tudo, agradecendo a todas as pessoas, aos familiares, as pessoas em que você muitas vezes tem dificuldade de se relacionar ainda. Agradeça pela existência delas, por elas estarem na sua vida. Vá perdoando, vai retirando as mágoas do seu coração, vai transmutando tudo aquilo que você não quer mais que reverbere no seu campo de energia. Vai limpando e purificando tudo aquilo que não faz mais parte de você. Vai fazendo as suas últimas respirações. Agradecendo a sua equipe espiritual por estar presente aqui e agora, nos auxiliando e nos guiando nessa meditação. Honrando e agradecendo. E à medida do possível a gente vai abrindo os olhos, vai se conectando com o presente, com aqui e com agora, e aqui comigo. Gratidão, gente. É muito bom fazer essas meditações, a gente fica bem mais leve. Poder meditar sobre o que veio na semana, né? E essa semana pra mim veio bem forte essa questão da cura energética que eu tive, que era do desgosto, né? Que o desgosto também ele é uma emoção, assim como as outras. Que nem eu expliquei pra vocês na live sobre a diferença da emoção e do sentimento. A emoção ela vem para nos sinalizar algo, né? Para que a gente possa ter uma ação diferente. E o desgosto nada mais é do que uma emoção secundária, né? De algo em que veio uma emoção para nós e a gente acabou não tendo uma ação diferente. E aí quando vem essa emoção secundária, que é o desgosto, para mostrar ainda mais isso, né? De que você acabou não tendo uma ação diferente, né? E para mim veio muito forte isso relacionado a vários processos que eu tenho comigo, né? Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tive vários processos em relação à minha beleza, né? E uma das coisas relacionada à beleza é a insegurança, né? Essa capacidade de eu me sentir segura nas coisas que eu faço, né? E sentir que muitas vezes eu me sinto muito incapaz, né, de realizar certas coisas, sendo que é uma percepção que eu sinto que eu tenho que realmente mudar ela em mim, porque de certa forma ela é muito errada, né, porque eu faço muitas coisas, né, sustento muitas coisas, eu sempre realizei tudo que eu quis na minha vida, materializar, né? Então, quando eu foquei várias coisas na minha vida, eu sempre tive esse foco de dizer assim, nossa, eu quero que materialize isso na minha vida. E eu ia lá e materializava, né? Eu realmente me dedicava, sempre foi muito
dedicada a tudo que eu quis da minha vida, né? Só que essa incapacidade, ela sempre reverberou em mim, né? No meu campo vibracional mesmo. E ela vem se manifestando isso no meu processo, né? E aí as emoções, elas vieram, né? Essas emoções primárias, que é o que a gente estava trabalhando. Então a gente trabalhou a tristeza, a ansiedade, agora o desgosto, né? E aí se manifestou pra mim, né? E aí o desgosto, ele é muito engraçado. Porque ele vem com essa sensação de tipo, cara, que droga. De novo tá acontecendo isso, sabe? E vem com essa sensação de tipo de desistência mesmo, sabe? E muitas vezes ela vem com essa sensação de melancolia, de desistência mesmo. E muitas vezes é desistência de você, assim, tipo, ai, nossa, eu desisto de mim, de novo. Eu não consegui ter a ação que eu queria, de novo tô sentindo isso, de novo tá manifestando esse padrão na minha vida, sabe? Então a emoção do desgosto, ela vem dessa forma, assim. Tipo, de novo tá acontecendo isso. E muitas vezes essa emoção, ela pode te levar à depressão, né? Então é uma emoção que ela é muito importante, que quando ela vem pra nós, pra gente olhar pra ela, né? Observar quando ela vem. Porque ela vem muito nesse sentido, assim, né? De tipo você ficar com tanto desgosto de você, porque você realmente não conseguiu sustentar uma nova ação, mudar essa ação, né? E ela vem para sinalizar aquilo que você não fez. E aí quando você olha para isso, olha para o contexto da sua realidade, você percebe, tipo, de novo tá manifestando isso na minha vida. E aí ela veio forte essa semana, assim. E veio forte no ponto de, tipo, eu senti todos esse efeito, né? Principalmente de tristeza mesmo comigo, né? E enfim, eu vejo que cada vez mais, né? Eu entendo também que isso é um processo que eu tô passando, porque, que nem eu já expliquei, a gente tá trabalhando para ser terapeuta de cura energética. Então a gente precisa entender essas vibrações em nós, né, pra gente conseguir realmente identificar quando ela aparece na nossa vida, né? Porque é importante nesse processo que a gente está caminhando. E fazer práticas, né? Fazer práticas de poder olhar para essas emoções, não ignorar. Então é muito importante no seu processo de autoconhecimento de que quando vem essas emoções você não ignorar elas, né? Não querer tirar, arrancar, dizer, ai meu Deus, não quero sentir isso, não. Ou pelo contrário, é você entender que as emoções elas existem, que elas fazem parte do nosso processo evolutivo, que a gente sempre vai sentir as emoções e que elas têm um papel muito fundamental na nossa vida quando elas vêm para sinalizar, e elas vêm através do nosso corpo, e olhar para elas. Nossa, hoje eu tô, né? Aí de novo, foi lá pro desgosto. Nossa, hoje eu tô assim decepcionado comigo. E por que isso, né? E aí você buscar práticas para que você olhe para isso, né? Então, escrever, né? Sentar para meditar, refletir sobre essas coisas, né? E essa semana veio muito forte para mim, assim, de eu realmente olhar para essas questões de me sentir incapaz, dessa insegurança, de o porquê que eu acho que eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, materializar o que eu quero materializar na minha vida, né? E quando vem forte, por que eu vou para esse lugar de melancolia, de tristeza, de desistência, de achar que eu não vou conseguir, né? Então são várias coisinhas em que a gente vai olhando para elas. Então é muito importante, quando você identificar isso, você ir para o seu processo de autoconhecimento.
buscar, muitas vezes, né, se você não consegue, ou você nunca fez, ou não sabe nem como começar, né? Porque muitas vezes a gente, vocês têm que se autoconhecer, mas muitas vezes você não sabe nem começar a fazer isso, né? E é importante você procurar muitas vezes ajuda, né? Que nem eu já trouxe aqui, que a humildade, ela sempre vai te levar para o caminho da sua cura, né? Então você aprender a ir para esse lugar de humildade, de entender que muitas vezes você não vai conseguir trilhar isso sozinho. Você vai ter que pedir auxílio, pedir ajuda. E que não tem problema nenhum você demonstrar para as outras pessoas as suas fraquezas, as suas falhas, aquilo que você não consegue sustentar ainda, aquilo que é difícil para você, né? Porque eu já fui muito para esse lugar de querer ser autossuficiente. E não digo que a gente não possa ser autossuficiente, a gente tem que buscar essa fortaleza dentro de nós, né? Mas é muito importante a gente entender que no nosso caminho a gente precisa de auxílio de outras pessoas, a gente precisa de mestres, a gente precisa de um terapeuta, um familiar, um amigo, que seja alguém que possa nos trazer um pouquinho de luz, de consciência para a nossa vida, de dizer, olha, eu acho que vai por esse caminho, eu já trilhei, né, ainda mais quando a pessoa tem experiência integrada dentro dela, né, olha, eu já trilhei esse caminho, é mais fácil você ir por aqui e não ir por aqui, porque por aqui você pode, né, se dar um pouco mal, assim. Então a gente tem que aprender a ter essa humildade dentro de nós, reconhecer que a gente é falho, né? Por isso que a gente está aqui reencarnado em Kali Yuga, a gente é um espírito que está em constante evolução, a gente está nesse aprendizado e que a gente não tem que ir para esse lugar de, nossa, eu sou autossuficiente, eu consigo, não sei o que, nananã. E você ir para um lugar de querer sustentar uma coisa em que você ainda não é, né? E eu vejo que muitas vezes eu ia para esse lugar de ser autossuficiente, mas internamente eu não estava bem, internamente eu ainda tinha várias questões em que eu precisava curar em mim, né? Porque a partir do momento em que a gente vai aceitando auxílio da espiritualidade, a gente vai olhando para as nossas questões e a gente vai se curando, a gente vai tendo essa estrutura emocional de lidar, de saber que eu não tenho que botar nesse lugar de muitas vezes querer ser superior ou querer achar que, nossa, eu consigo e tal, nananana. É realmente para esse lugar de humildade, saber que você tem suas falhas, que você é um ser humano imperfeito, né? Que a gente não tem que se colocar nesse lugar de nem de superior e nem de inferior, nem de melhor e nem de pior. Estamos na mesma faixa, sabe? Todos os seres humanos, a gente tá, todo mundo tá aqui, né? E cada um tem as suas questões. E você vai fortalecendo isso ao longo do tempo, vai fortalecendo isso quando você tem uma troca verdadeira com outras pessoas, de dizer, nossa, eu tô passando por esse processo aqui e tá sendo desafiador para mim. E aí aquela outra pessoa vai conseguir ter essa compaixão com você e te trazer muitas vezes a resposta que você precisa. Por quê? Por merecimento. Por quê? Porque você aprendeu a ir para esse lugar de humildade. Aprendeu a ir para esse lugar aonde tá tudo bem você demonstrar suas falhas. Não tem problema nenhum nisso. E quanto mais você demonstra suas falhas, mais você se torna um ser humano incrível. Porque o amor, ele também tá nesse acolhimento, né, nas suas falhas. E aí a gente volta de novo pro nosso mestre Jesus, né? Ele veio pra cá e ele acolhia todos. Ele não tinha esse julgamento em achar que, por exemplo, um leproso era inferior a alguém, digamos, que não tinha uma doença, sabe? Ele não ia para esse lugar de diferenciação que muitas vezes a nossa mente vai.
Ele olhava com amor para tudo, porque ele tinha muita humildade integrada nele, de dizer que todos somos uma coisa só e que as nossas falhas, aquilo que é difícil para nós, e quando a gente vai se abrindo, vai limpando e purificando o nosso coração e entender que eu não preciso me colocar e a me achar que eu não posso demonstrar aquilo que é doloroso ainda para mim e que eu ainda não tenho estrutura emocional para lidar, que é algo ruim, né? Então, quando eu consegui virar essa chavezinha dentro de mim, sabe? Foi libertador. Porque muitas vezes eu ia para esse lugar de, nossa, eu tenho que aprender a ser autossuficiente, eu preciso demonstrar que nada me abala. Era basicamente isso, assim, nada me abala, queria demonstrar a plenitude, sendo que por dentro eu estava muito machucada. Dentro de mim existiam muitas coisas mal resolvidas, né? E que quando eu comecei para esse lugar de humildade, comecei a me vulnerabilizar, eu trazia as minhas questões aqui através dos textos, fazia as lives e trazia as minhas questões, assim como eu faço até hoje, eu comecei para esse lugar de me acolher, que é o que eu trouxe na meditação, né? De você acolher a sua criança, que ela tá ferida, ela não sabe o que fazer no mundo ainda, ela não sabe ter essa estrutura, né? E muitas vezes a gente não tem essa estrutura por várias questões, né? De experiências que a gente viveu no passado, da nossa infância também, né? Da estrutura que a gente teve familiar, que muitas vezes foi conflituosa e que elas ficaram no nosso subconsciente armazenado. Essa insegurança, essa incapacidade, muitas vezes, vem de lá da infância, vem da nossa criança mesmo. Então, quando a gente realmente para olhar para isso, né? Para dizer, não, eu vou acolher essa criança aqui, me acolher, eu preciso me acolher. Porque se eu não me der colo e eu não me acolher, olhar para as minhas questões, eu não vou conseguir ter essa bênção de merecimento e de receber a minha cura, né? Então, é muito importante no nosso processo a gente aprender a ter essa humildade de se acolher, essa humildade de demonstrar as nossas falhas, de a gente se vulnerabilizar para o outro e saber que a gente está fazendo isso para nós, né? Quando eu me vulnerabilizo para o outro e quando eu mostro as minhas questões que são difíceis para mim, eu tô fazendo mais para mim mesmo, não para o outro. Entende? É tudo entre eu e o divino. O outro também é o divino. Então, quando eu me vulnerabilizo, eu vou para esse lugar de me vulnerabilizar para mim mesmo. Vou para esse lugar de dizer assim, caramba, eu ainda não consigo lidar com essa realidade. Eu ainda não consigo ter uma ação e que eu sei que ela é importante para o meu processo. Tô com dificuldade aqui e preciso de ajuda, né? Então é muito importante a gente começar a amadurecer isso dentro de nós, né? Para que quando vem essas questões mais profundas no nosso ser, e que elas vêm através das emoções, que elas estão sinalizando ações novas que eu preciso ter, que eu tenha essa maturidade de dizer, nossa, eu ainda não consigo, eu ainda tô falhando aqui, e eu sei que eu tenho que começar a trilhar esse caminho de, nossa, eu vou escolher todo dia um pouquinho mudar a minha ação. Para que mostrar para minha mente, né? Porque tudo é a mente, né? Os mecanismos que a mente tem. Mostrar para minha mente que não é difícil. Mostrar para minha mente, tipo, mente, nossa, não é difícil, é só uma realidade diferente que você tá agora materializando. E que você vai ter que aprender outras coisas. E olha que incrível é se colocar em outra realidade, né? Então, enfim, hoje veio isso para conversar com vocês, né? Que reverberou essa semana. Espero que faça sentido para vocês, né? Que eu sei que quando vocês se conectam com o meu campo de energia, quando vocês estão aqui abertos, vulneráveis, né? E me escutam,
sempre ressoa, né? Porque a gente acaba trabalhando muitas questões, porque o campo informa. Então, meditem sobre essas questões, conversem com a sua equipe espiritual, peçam ajuda para eles também, porque é muito importante, gente, que a gente não vai conseguir ajuda, a gente não vai conseguir ter o amparo se a gente não pede. E muitas vezes a gente esquece de pedir, né? De realmente ir para esse lugar de novo de humildade e pedir. Dizer assim, nossa, eu tô aqui, tá difícil esse processo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Então, quando você pede auxílio para sua equipe espiritual, quando você se conecta, você para fazer essa conexão, eles escutam você. Por quê? Porque é o livre-arbítrio, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, no processo esquecendo de que a gente precisa pedir esse auxílio. Então, o meu conselho de hoje seria esse: peçam ajuda para a sua equipe espiritual. Se conectem com eles. Peçam orientação, peça que a resposta que você precisa ter venha através dos seus sonhos, venha através das pessoas, das experiências que vão se manifestando na sua realidade, né? Através de algo que você lê e que você vê, nossa, caramba, isso aqui ressoou e faz parte do meu processo. Então, peçam ajuda. É muito importante, às vezes a gente esquece, então tem que relembrar que a nossa equipe, ela tá sempre aqui, eles estão sempre nos assistindo, né? Faz parte, né, dos benfeitores e os nossos amigos espirituais, que eles nada mais são do que amigos de muitas vezes de reencarnações passadas que a gente teve e teve um afeto, um amor muito grande. Então a gente cria um vínculo com esses seres, né? E eles se comprometem com a gente para nos guiar nessa vida, né? Dizer assim, nossa, nessa reencarnação eu vou estar com você todo esse período até o último suspiro, porque eles se comprometem no nosso processo, mandando os insights, nos escutando, né? Nos auxiliando nos nossos processos. Então, pedir auxílio para eles é muito importante, porque eles estão nos assistindo nessa realidade e eles podem nos ajudar, só que a gente precisa pedir, né? Então, que vocês possam abrir o coração de vocês, pedir esse auxílio para eles, se conectar com a sua equipe espiritual, né? E passar a refletir, tirar um momento do dia e refletir sobre essas questões, mesmo que seja só um pouquinho. Escrevendo, meditando, fazendo uma prática, cantando um mantra e se conectando com eles e pedindo auxílio, que pode ter certeza que vai vir, tá bom? Então é isso que eu queria dizer hoje. Gratidão infinita a todos que estão me assistindo. Um bom final de semana para vocês. Fiquem em paz, se acolhem, se amem, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima sexta.